Estamos no mês de dezembro. Estamos perto de festejar mais um Natal e nosso coração, nossa mente também se voltam para o Cristo. No livro Boa Nova, no qual o Espírito Humberto de Campos investiga a fundo o Evangelho, proporcionando para nosso entendimento alguns esclarecimentos acerca dos diálogos que Jesus teve com seus apóstolos, com seus discípulos. Há uma conversa bem interessante que o mestre teve com Filipe, um dos membros do colégio apostolar. E Filipe colocou suas inquietações a Jesus, e Jesus então perguntou de volta: Filipe, qual é a maior ocupação de sua vida? E Filipe então abriu o coração para Jesus naquele momento e falou: nesse momento, Senhor, eu estou a palavrinha que esqueço, eu estou me esforçando para construir o reino de Deus no meu coração. E Jesus louva profundamente essa disposição de Filipe. E eu creio que seja a nossa incumbência aqui hoje também, né? Nestes dias tormentosos, nestes dias em que nada é diferente de 2022 anos atrás. Se Jesus viesse à Terra hoje, encontraria os mesmos problemas daquela época na Palestina. E continuaria nos conclamando a vivenciarmos o quanto possível o reino de Deus através da vivência de suas propostas. Essas propostas são sempre revolucionárias. Então eu penso que se nós não tomarmos a decisão firme de nos transformarmos radicalmente a partir dessas propostas, nós pouco estaremos fazendo. Então será difícil que nós correspondamos ao pensamento de Humberto de Campos no prefácio desse livro, Boa Nova. Ali ele diz que há muitos espíritos esclarecidos, e nós que estudamos a fundo o Espiritismo somos desses espíritos. O esclarecimento em nós é patente. Mas ele diz que, a par desses espíritos esclarecidos, há também os espíritos evangelizados, que são poucos. E ele, depois de desencarnado, está se esforçando para pertencer ao grupo dos espíritos evangelizados. E perguntamos por quê? É que nossa moralização exige necessariamente nossa evangelização. Se nós não nos evangelizamos, pouco moralizados seremos. E pouco moralizados, nós não teremos compromisso algum com Cristo. E só estamos aqui por anuência dele. Todos os espíritos encarnados, não importa onde estejamos, nem como estejamos, estamos todos aqui porque recebemos a permissão para reencarnar, permissão dele. Então, a gente deseja para vocês um Feliz Natal, hoje mais do dia de ontem, e seguramente será inferior ao de amanhã. Então, o nosso tema é paz na terra aos homens de boa vontade. A gente vive em paz? Infelizmente ainda não. Essa é a questão. Jesus é bastante específico no Evangelho. Ele diz que no mundo nós teremos aflições. E que tem aflições não vive em paz absolutamente. Então, antes de desencarnar, antes do sacrifício na cruz, ele disse para seus discípulos: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Em algumas outras traduções nós temos não a paz, mas não a divisão, mas a espada. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então viveremos em conflitos permanentemente, até o dia em que nós resolvermos corajosamente seguir o Cristo. Só nesse dia. E decidir não é fácil para nós. Deixar de sermos quem somos para sermos o que precisamos ser implica um esforço imenso que nós, por enquanto, não queremos fazer. Faz sentido isso? Nós não queremos ainda fazer esse esforço.
mas é uma necessidade nossa. Então, naquela noite de seu nascimento, os pastores, e só os pastores, ouviram o fenômeno de voz direta ecoando aos ouvidos dele. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, porque o Messias havia chegado ao mundo finalmente. Até hoje, os judeus esperam a chegada desse Messias. O Messias chegou e eles não reconheceram. E ele declarou que viria outra vez, mas não pessoalmente, não mais corporificado. Ele disse que pediria ao Pai, o Pai mandaria outro Consolador, porque naquela ocasião ele estava ali consolando os corações, oferecendo a esperança e também o esclarecimento que consola, informando sobre a nossa presença na Terra e sobre o que encontraremos após encerrarmos nossa vilegiatura carnal, quando voltarmos para casa no mundo espiritual. Então voltaremos a ser o que somos, talvez um pouquinho aprimorados, se soubermos cumprir nossos deveres que nos trouxeram a este mundo. Então, ouvindo isto, os pastores relataram aos seus contemporâneos e Mateus se ocupou de recordar essa informação para nós e vivemos com ela até os dias de hoje. Paz na terra aos homens de boa vontade. Então fica claro concluir, se nós não temos paz aqui no mundo, é porque não há boa vontade de nossa parte para providenciarmos essa paz. Então todos queremos paz e não temos paz porque não temos vontade. É estranho, né? Mas o homem é essa contradição. Ele quer o que ele mesmo pode proporcionar, mas lhe falta vontade. Então Jesus nos ensina a orar. E pela oração nós estamos o tempo todo assim, com as mãos nesta posição, implorando assistência espiritual, assistência divina, assistência do céu. Estamos o tempo todo assim. Mas essa deve ser nossa posição? Quem ora fica assim. Mas Emmanuel diz que a melhor oração é o trabalho. Então nossa mão, ou nossas mãos, devem mudar de posição. Ficar assim agora. Compreende? Então aquele que está assim, ao encontrar alguém com as mãos assim, vai auxiliar. Ou será auxiliado. Aquele que está assim, busca o auxílio, e quem está assim vai auxiliar. E esse é o papel do cristão, auxiliar sempre. E quem auxilia, experimenta essa paz que Jesus propõe que encontremos. Então ele disse que ele não veio trazer a paz, mas a divisão, para que depois, familiarizados e estimulados ao trabalho, nós encontremos a paz que ele dá. Então ele disse, depois que ressuscitou e encontrou-se com os seus discípulos todos: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, não a dou como o mundo a dá. Há uma diferença. Então nós buscamos paz no mundo, uma paz semelhante à que o mundo experimenta. Nós não buscamos a paz do Cristo. E a paz do Cristo é intensa atividade na alma, é intensa inquietação por vermos o sofrimento geral. A gente se compadece dos sofredores por vezes. A gente pode fazer muito por todos? Não pode. A gente pode fazer por tudo por todos? Também não. A gente pode fazer alguma coisa por alguns somente. Mas quem é que primeiro merece ou necessita desse nosso esforço? Nós mesmos. Então, partamos desse princípio. Eu ainda não vivo em paz. Meu irmão também não vive em paz. Ele precisa estar em paz. Se eu não estou em paz, eu posso auxiliá-lo?
Então eu vou me pacificar primeiro. A gente se volta então para o Sermão da Montanha, em que Jesus vai nos dizer: bem-aventurados os pacíficos e os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos são aqueles que estão em paz, que vivem a paz. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz. Então eu tenho que me pacificar primeiro, antes de levar a possibilidade de pacificação para o próximo. Mas no mundo eu tenho aflições. O próprio mestre disse isso. A gente vive assoberbado, com tantos problemas, não é? A gente se preocupa com muitas coisas, e até por coisas desnecessárias. A gente se preocupa demais, demasiadamente. E a gente se recorda todo o que ele falou para Marta, a irmã de Maria, naquela célebre visita que fez a essas duas irmãs. Marta, você se preocupa com muitas coisas quando só uma é necessária. Então qual é o necessário? O necessário é fazer o que Maria fez: ficar ao lado de Jesus e ouvir suas lições, participar daquela conversa em termos elevados que ele estava tendo com os seus discípulos. Maria fez essa escolha. E nós, assoberbados, nossos problemas, nossas questões, nossas preocupações, pouco ouvimos, pouco nos dispomos a ouvir Jesus. Então os problemas estão demais aos nossos ombros, é que apelamos para o céu: Senhor, me ajude. E Deus ajuda sempre, constantemente. Mas Deus precisa ficar o tempo todo atendendo nossos apelos? Não, porque Ele já nos dotou do necessário, do indispensável. E por essa razão, Jesus diz, recordando uma passagem dos Salmos: não está escrito, vós sois deuses? Então todos nós temos a potência divina em nós mesmos. E somente ao reconhecermos isto, já poderíamos sentir em paz. Eu sou também da mesma estirpe de Deus. Então ouvimos aquilo que foi dito há muito tempo: somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque temos em nós a potência de Deus. O Criador fez a criatura semelhante a Ele, mas no nosso caso Ele a fez simples e ignorante, e nos deixou livres, com nosso livre-arbítrio, para realizar nossas experiências aqui no mundo. Então a cada encarnação nós estamos tentando recordar o que somos, e nessa tentativa, hoje com o Espiritismo, já sabemos que nós somos espíritos imortais. Nós não morremos. E isto é altamente significativo. Nós não morremos. E a bem da verdade, a morte é uma grande ilusão para todos nós. Aqui no Brasil nós temos um certo privilégio. Nós conhecemos o Espiritismo. O Espiritismo encontrou um campo muito fértil aqui em nosso meio e viceja admiravelmente. E nos informando quanto ao Espiritismo, temos condições de aprender muito acerca de nós mesmos. Então já sabemos que somos espíritos imortais. E eu digo isso, essas coisas, essa grandeza que o Espiritismo é para nós, porque eu estava vendo um documentário na Netflix sobre experiência de quase morte. E esse documentário norte-americano. Os Estados Unidos são uma sociedade extremamente materialista. E até mesmo as atividades espirituais ou espiritualistas sofrem esse impacto da matéria, ou do materialismo propriamente. Mas já estão despertando para esse componente. A vida não cessa com a morte do corpo. A vida é superior ao próprio corpo. Então há algo no homem que sobrevive à morte do corpo. Entre eles, isso é chamado de consciência.
eles ainda não admitem que cada pessoa é um espírito, uma individualidade. Então eles estão, os acadêmicos pelo menos, estão se esforçando, se debatendo para compreender o que é a consciência. O espírito é consciente o tempo todo, mas quando está encarnado, sua consciência fica empanada um pouquinho pela concessão divina de esquecermos o que fizemos no passado. Mas é necessário que a gente reaprenda constantemente o que nós somos, para aos pouquinhos irmos reconhecendo o que fizemos no passado. Então há uma frase no Evangelho de Tomé, que eu vi um exemplar ali, você já leu, César? O Evangelho de Tomé. Pensado. Esse livro é altamente revelador. É um apócrifo, né? Chamado apócrifo. Apócrifo, é. Porque não tem só a autenticidade reconhecida pela igreja. Pois é. Mas aquelas informações vêm do Cristo. Então ali é uma frase que diz assim: aquele que busca, continue procurando até quando encontrar. Encontrando, ficará perturbado. Perturbado, ficará maravilhado. E maravilhado, reinará sobre o todo. Essa frase é lindíssima. E para mim ela resume integralmente nossa experiência atual. Então, eu repito, nós no Brasil somos muito mais espiritualistas do que materialistas, embora haja aspectos materialistas na nossa vivência aqui no mundo. Porque o mundo nos chama essa vivência do material. Nossas preocupações são quase todas relativas à sobrevivência desse corpo. É importante para que o Espírito se manifeste aqui até quando ele precisar ir embora. Mas a realidade material não é a verdadeira. Então temos que viver a experiência espiritual o mais profundamente possível, o mais intensamente possível. E para nós isso ainda é um pouco difícil. Mas então voltemos essa frase: aquele que busca, continue procurando até quando encontrar. Se a gente parar por aí, a gente vai ver que toda informação acerca da verdade que a gente encontra não será nunca suficiente, porque a verdade não vem completa para nós. Então, ela exige amadurecimento moral, intelectual e espiritual de nossa parte. Então, cada vez que fazemos esforço nesses três sentidos, nós compreendemos um pouco mais da verdade. Então, continuamos buscando o tempo todo. E então, já encontramos alguma coisa com a informação espírita. E por isso, posso garantir a vocês, todos nós estamos perturbados. Todos nós. Lá em nossa casa, Deus de verdade, tem uma verdade que fala: vocês todos estão perturbados, mas ela também. E nossa perturbação diz respeito ao que nós encontramos nessa busca. O Espiritismo é a única doutrina que nos fala de reencarnação. A reencarnação já foi um ponto do Evangelho admitido pela Igreja. Hoje não é mais. Mas a Igreja não conseguiu tirar a reencarnação do Evangelho. Está lá no encontro que Jesus teve com Nicodemos. O doutor da lei perguntou como fazer para nascer de novo. E Jesus então, o jovem diz aqui, tirou uma da cara de Nicodemos: você é doutor aqui no mundo e não conhece essas coisas? Se você não entende as coisas da terra, como é que vai querer que eu lhe explique as coisas do céu? Então, estamos todos perturbados, porque a reencarnação nos remete ao passado. Então, quem aqui é um lírio perfumado? Quem aqui é uma bela orquídea na alma? Nenhum de nós. Então já fizemos coisas terríveis do passado e essas coisas nos trouxeram a casa espírita hoje. Para compreender essas coisas, tomamos a decisão séria de nos modificarmos. Então, essa perturbação vai te levar a um maravilhamento. Aquele que busca, continua buscando até quando encontrar, encontrando ficará perturbado e perturbado ficará maravilhado. Então, com o Espiritismo, com a reencarnação, olhamos para trás, mas Kardec pede que olhemos para o futuro, para a vida futura. Nós não ficaremos assim muito tempo.
por essa razão, olhando para o futuro, vamos tomar hoje a decisão de nos modificar. Isso é possível. No livro Obras Póstumas, Kardec diz que nós não precisamos fazer a propaganda do espiritismo. Aqueles que falam mal do espiritismo já fazem essa propaganda. Nós não precisamos fazer a defesa do espiritismo. Os espíritos, que são os autores da doutrina, fazem isto. Então, se não precisamos fazer a defesa nem a propaganda, o que nos cabe? Somente o trabalho de transformação interior. Apenas isso, nossa reforma íntima. E isto não é pouca coisa. E deve ser tentado a todo instante, todos os dias. São tentativas que nós fazemos. Vamos conseguir? Não sabemos. Mas vale tentar. Então Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, vai conseguir superar essa fase e passar para a seguinte. Então vamos tentar todos os dias. Não importa o que nos façam, não importa o que nos digam, temos que tentar ser melhores a cada dia. E a doutrina nos oferece esses recursos todos. A própria vida nos oferece esses recursos. Nós temos o Espiritismo, temos o Evangelho, temos a família, temos as oportunidades que Deus nos concede para que nós trabalhemos dentro de nós mesmos. Então, maravilhados, nós reinaremos sobre o todo. E isto é o mais bonito dessa frase. Reinar sobre tudo é reconhecer nossa condição. Pelo Espiritismo, nós sabemos que somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Então, temos duas naturezas, a espiritual e a material, representada pelo corpo. E nós não dominamos ainda essas duas naturezas nossas. Então o corpo, muitas vezes, fala muito mais alto do que o espírito. Atendemos muito mais a necessidade do corpo do que as da alma. Porque estamos preocupados demais com o que é material, com o que é perecível. E deixamos nossa alma em segundo plano. Ou às vezes em último plano. Mas já chegamos num tempo em que precisamos não correr contra o tempo, mas corrigirmos muitos desvios de nossa parte, compreendendo melhor para fazer melhor ainda. Então é preciso que nós encontremos essa paz, e essa paz só vem pelo trabalho árduo que somos chamados a fazer em nós mesmos para depois atendermos a necessidade do outro. Então, se nós continuarmos doentes, auxiliando o doente, seremos todos doentes ainda. Mas se estivermos sanados, curados, um pouco que seja, poderemos levar a possibilidade de cura para o outro. E é claro que nessa atenção vamos ajudar uns aos outros. O que eu faço por ele, ele poderá fazer por mim também. E essa é a grande lição que o Cristo nos deixa. Tudo que você quer para si próprio, faça primeiramente ao outro. Mas esse fazer ao outro implica em amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu estou amando devidamente, adequadamente o meu próximo, como eu amo a mim mesmo. Então, se eu não me amo, eu saberei amar o próximo. Se eu não me curo, saberei levar a possibilidade de cura para o outro. Se eu não me ajudo, poderei ajudar o outro. Então esse é o caminho. Auxiliar-se, fazer por si mesmo. Isso é o trabalho de integração. Integração das nossas duas naturezas, a material e a espiritual. Eu não sou um mero ser humano aqui na Terra. Eu sou um ser espiritual, ocupando esse corpo material, e eu não estou aqui por mim mesmo. Eu venho da parte de Deus. Então eu providencio a minha integração com a mente divina. E essa mente divina é intermediada pelo Cristo cósmico que permeia toda a humanidade. Então Cristo está em cada um de nós. Então, se eu não acesso essa instância espiritual em mim, que é do Cristo, eu não vou compreender os valores do Evangelho e também não saberei vivê-los.
não serei útil na seara do Cristo. Não viverei em paz. Gandhi disse que a paz não é o objetivo a ser alcançado. A paz é o caminho para atingir o seu objetivo. Faz todo sentido. Então eu vou providenciar essa paz em mim mesmo. Quando Cordel disse que a paz do mundo começa em mim. Não é uma frase vazia, não é apenas um verso para uma música bonita. A paz do mundo começa em mim. Se eu não estiver pacificado, o mundo também não vai estar, porque eu sou a expressão do mundo. Se eu estiver pacificado, o mundo naturalmente e consequentemente estará também. Eu sou a imagem do mundo. O mundo vibra em mim, mas o meu mundo tem que ser melhor do que o mundo lá fora, porque eu já vivo a dimensão do Cristo. E se eu vivo essa dimensão, eu encontro paz em mim mesmo. E nada fora de mim é capaz de me tirar de minha paz. Nada, absolutamente nada. Eu conheço uma historinha que fala um pouco sobre isso. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, lá pelos anos 50, uma revista de grande circulação nos Estados Unidos propôs um concurso nacional. A pergunta era esta: o que fazer para que o mundo elimine de uma vez por todas as guerras e viva a humanidade em paz? Então a revista propunha isso para a sociedade norte-americana e, como recompensa, prometia uma pequena fortuna em dinheiro, alguns milhares de dólares. Como vocês podem imaginar, as propostas choveram para a redação dessa revista. Milhares e milhares de sugestões. E quando o vencedor foi anunciado, a proposta desse vencedor trazia apenas 2 palavrinhas: experimentem Jesus. Só isso. Experimentem Jesus. Então, de lá para cá, a gente pode observar: Jesus tem sido experimentado? O mundo padece com a ameaça constante das guerras. Os homens não vivem em paz, principalmente no ambiente que Jesus escolheu para encarnar, lá na Palestina. Judeus e palestinos continuam em guerra. O Oriente é um barril de pólvora. E nós nos gladiamos aqui do ponto de vista religioso. Somos intolerantes. Nós não admitimos que o outro tenha fé diferente da nossa. E criamos problemas com os outros por causa disso. Vocês são jovens, não se lembram disso. Mas no século XII, a Igreja Católica criou uma cruzada. E essa cruzada foi para eliminar cristãos. Depois as outras cruzadas foram para a Palestina para tentar eliminar os sarracenos, que eles consideravam impuros. A igreja considerava eles impuros e não mereciam estar ali na chamada Terra Santa. Mas a única terra em que Jesus quer habitar é a terra do nosso coração. A única. E essa primeira cruzada foi para eliminar cristãos que entendiam a proposta do Cristo de um modo muito específico, diferentemente de como a igreja entendia essas coisas e forçava as pessoas a rezarem por aquela cartilha. Então se impôs a fé cega. Ninguém tinha liberdade de pensar diferentemente do Vaticano. As coisas melhoraram bastante a esse respeito. Mas, naquela mesma ocasião, o Vaticano também criou a figura tétrica da Santa Inquisição,
que, em nome de Deus, em nome do Cristo, matou milhares de pessoas na Europa e também atingiu nosso Brasil colônia. A Inquisição só deixou de existir há pouco tempo, por determinação do Papa anterior ao atual. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo está demorando para experimentar Jesus. 2020 anos depois, ainda não sabemos experimentar essa proposta revolucionária que é o Cristo. Então, ainda não conseguimos ter paz, ou viver essa paz, porque nos falta decisão, nos falta vontade. Mas o Cristo confia plenamente em cada um de nós. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, e para nós poderá ser mais tarde, nós vamos tomar essa decisão. Vamos conseguir mesmo abrir mão do nosso ego, deixaremos isto que somos, deixaremos de ser isto que somos, para sermos o que precisamos ser. E quando o ego sumir de nossa vida, o que restará? O espírito imortal. O ego é o causador do materialismo em nós. É ele que cria todas as ilusões que vemos como importantes na nossa vida e não são. Tudo que é passageiro, tudo que é perecível, nós cuidamos de uma maneira exagerada para que não desapareça a nossa vida. Mas essas coisas são importantes em pequena monta, unicamente para o corpo. Então deixamos que o corpo tome conta de nós, e nós somos o espírito imortal. E fazendo assim, demoramos para corrigir nossa condição íntima. Mas o bom é que nós temos a eternidade inteira para isso. É muito tempo? Depende. Num livro sobre Moisés, escrito por um autor francês, ele conta que Moisés, que tinha contato direto com o Espírito, seu guia, que ele pensava que era o próprio Deus, que o chamava de Iavé, ou Io de Jeová, como é visto hoje. Moisés se queixava da dureza do coração daquelas pessoas que ele havia libertado do Egito, e passou 40 anos em trânsito até chegar na terra prometida. Na véspera de chegar lá, Moisés teve uma conversa com Iavé e se queixou da dureza do coração e da estreiteza intelectual daquele povo, que não compreendia nem conseguia vivenciar as leis de Deus. E então Iavé fez Moisés compreender que ele, Moisés, também estava na mesma situação. E que por ter contato direto com a divindade, através desse contato estreito com o seu mentor, ele já deveria ter aprendido um pouquinho, Moisés. Mas ele estava devendo ainda. E Iavé disse para Moisés: eles, o povo, têm a eternidade inteira para aprender, enquanto você vai ser punido por seu desrespeito, por sua ignorância, por sua dificuldade em aceitar nossos conselhos. E o seu castigo é não entrar na terra prometida. E Moisés desencarnou antes disso. Então, o que fica dessa lição é que nós temos a eternidade inteira para realizar nosso aprendizado. Isso significa, então, que temos várias oportunidades, várias encarnações, neste mundo ou em outros. E observando este momento em que a pandemia nos faz repensar nossa trajetória espiritual, que muitos dos nossos irmãos já tiveram aqui a última chance. Não voltarão mais para a Terra. A Terra está melhorando, está se regenerando. E aqueles que comprometeriam nesse processo
não ficarão mais aqui. Estão indo no êxodo imenso para outros mundos compatíveis com a condição evolutiva de cada espírito, mundos semelhantes à Terra hoje, mundo de provas e expiações, ou até inferior. E para que tem vindo muitos espíritos comprometidos com essa renovação moral da humanidade. Estão entre nós, nossos filhos, nossos netos talvez, estão chegando em grande número. Como em grande número, muitos estão partindo. Outros retornarão para continuarem seu aprendizado e seu trabalho aqui em nome de Jesus. Jesus é o grande governador desse planeta. Recebeu de Deus a incumbência inigualável de construir este mundo. E Ele o fez belíssimo. E nós, espíritos pouco comprometidos conosco mesmos, estamos transformando essa terra, posso dizer assim, no lixão. Estamos conspurcando a beleza que é este planeta. Mas a renovação sempre vem. Toda destruição prenuncia uma reconstrução. E toda reconstrução exige não apenas mãos operosas, nem ombros fracos ou fortes, mas sobretudo vontade firme. Esse trabalho que estamos chamados a fazer é para que haja paz fora de nós, que haja harmonia na humanidade, no planeta todo, para que essa harmonia também corresponda à harmonia universal. Somos chamados a isso. Todos nós estamos aqui reencarnados por anuência do Cristo. Muitos de nós não queríamos vir para cá, mas precisamos estar aqui para esse aprendizado, para essa renovação íntima. E outros não somente queriam estar aqui, como imploraram para estar aqui. Certamente foi o nosso caso. Nós imploramos ao Cristo para vir para cá mais uma vez, para apressar os trabalhos de reconstrução interior, para que vivenciássemos um pouquinho daquela paz de que Ele é o autor, que Ele deu exemplo. Nós queremos isto e imploramos. Mas, ao virmos para cá, esquecemos muito do que prometemos. Eu gosto de pensar aqui que quando reencarnamos, nós assinamos uma promissória, e essa promissória tem o aval de companheiros nossos guias espirituais, que ficaram do outro lado e estão nos estimulando para esse trabalho de renovação interior. E pensamos, se eles nos veem mesmo, se eles vendo o que nós estamos fazendo, estão realmente contentes com o nosso estado atual? E eu penso em mim mesmo, fazendo o que eu faço, eles estão contentes comigo? E a resposta íntima é não. Eu já faço bem pouco em meu benefício. Se eu faço pouco em meu benefício, é muito pouco ainda o que eu levo para alguém. Isso pode ser transformado, isso pode ser melhorado. E tudo isso exige vontade firme de minha parte, da parte de cada um de nós. Então, as casas espíritas, diferentemente dos outros templos religiosos, vivem, a maioria deles, quase vazios. Estranho? Não estranho. De modo algum. Porque vir a uma casa espírita é tomar contato com a sua própria responsabilidade. Responsabilidade para consigo próprio. Não é com Cristo, não é com a casa espírita, não é com ninguém. É para consigo mesmo. E quem quer essa responsabilidade? Então, se eu posso transferir essa responsabilidade para alguém, eu posso terceirizar minhas questões,
Para que eu me preocupar tanto com essas coisas? Então vou deixar a questão da alma em último plano. Até quando? E a dor sempre veio. Mas lá no Evangelho, na Palestina, de 2000 anos atrás, o Cristo já identificava essa questão e dizia para seus apóstolos, vendo uma plantação, ele falou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aconselhava os seus apóstolos: peçam a Deus que mande outros trabalhadores para a sua seara. E a casa espírita, mesmo aquelas bem frequentadas, sofrendo essa defasagem, continua estimulando os seus frequentadores para trazer outros colaboradores para casa. Lá na nossa casa, o irmão Jerônimo dizia, no passado, que, e lá sempre foi muito bem frequentado, que haveria tanta gente lá que os trabalhadores não teriam muito tempo para atender a todos. E vimos, estamos vendo, o trabalho é intenso e faltam braços. Por mais trabalhadores tenha uma casa espírita, os trabalhos serão muito mais numerosos. Então vemos pessoas sobrecarregadas para poder dividir essas atividades todas. Então veio a pandemia e, de certa maneira, como posso dizer isso, escancarou essa defasagem. Muitos trabalhadores fugiram do trabalho na casa espírita, abandonaram o Cristo, porque essa é a realidade, abandonaram o Cristo. No Evangelho, Jesus observando o que fizeram com João Batista. João foi preso, depois foi morto, e os seguidores de João se dispersaram. E pelas ameaças que Jesus recebia, também muitos dos discípulos abandonaram o Cristo. Ele perguntou aos seus apóstolos: e vocês também não vão embora? E Pedro toma a frente, sempre impetuoso, e fala: para onde iremos, Senhor? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Se abandonarmos o Cristo, o que será de nós? Mas há irmãos nossos fazendo isso. Não querem trabalhar. Pelas mais diversas razões. E a principal delas é o medo. Medo de ficar doente, medo de ser atacado, medo disso, medo daquilo. E o medo é o contrário do amor, e não o ódio. Com medo, nada fazemos. E com medo, nós decidimos muito mal. E o Cristo exige fidelidade de nossa parte. Fidelidade é a condição daquele que tem fé. Que sejamos fiéis a Ele e a sua proposta. Mas com medo, não há fidelidade nessa parte. Então, a lição é: paz na terra aos homens de boa vontade. Desenvolver essa vontade em nós, encontraremos paz em nós e a transmitiremos à terra. Mas tudo isto para que a primeira parte dessa frase ganhe sentido e total intensidade em nós, na dimensão humana e espiritual. Glória a Deus nas alturas. Tudo vem de Deus. Tudo volta para Deus. Nada está fora de Deus. O Cristo veio ao mundo para proclamar essa verdade. Deus no início, Deus no final, Deus sempre. E não há fim. Tudo é constante, tudo é permanente. Mas nós somos exigidos a mudar nosso padrão de pensamento.
somos exigidos a mudar nossas atitudes aqui. E só conseguimos fazer isto decidindo firmemente, por nossa própria vontade, desde que entendamos, que compreendamos, para fazer cada vez melhor. Então ontem eu era um, hoje sou outro bem diferente. Amanhã continuarei assim? Não. A transformação é paulatina, é incessante. Por isso eu fico meio incomodado ainda fico, quando alguns amigos meus, especialmente da esfera espírita, dizem para mim, no aniversário, na confraternização, dizem assim: Chico, você continue desse jeito que você é. E eu penso, eu não posso continuar desse jeito, não. Eu tenho que melhorar. Continuar assim é me paralisar. Mas a transformação é incessante. Então, amigos, eu já cheguei ao limite e eu volto àquela historinha. Experimentemos Jesus. Somente assim conseguiremos ter paz em nós. Somente assim. O Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nós precisamos melhorar e acompanhar seus passos. Que Deus nos ajude. Muita paz a todos. Antes de eu encerrar aqui o pessoal do YouTube, deixa eu mostrar aqui que nosso amigo Ailton sempre fica pedindo. Nós vamos aparecer quando, mamãe? Hoje. Tá vendo que você está aparecendo agora? Agradecer os amigos internautas. Pois é, e vamos concluir aqui nosso trabalho de hoje.